E o momento de ouvir a palavra é um momento sublime, é um momento importante para que nós declaremos ao Senhor que nós o adoramos. Então, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 13. Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta. Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 13. Vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o 13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir o 13 juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Meus amados, há algumas semanas eu recebi um livro de presente e esse livro tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar nessa noite. É um livro de John Piper e ele nos traz ensino poderoso sobre a plena satisfação em Deus. Eu queria que você pensasse um pouco sobre esse tema. Esse tema nos mostra o quão importante é a constante busca pela satisfação em Deus. Nós, como crente, como corpo de Cristo, nós temos responsabilidade de buscar a plena satisfação em Deus. Isso nos leva, então, irmãos, já de início a uma pergunta solene, uma pergunta importante. Você, meu irmão, você, minha irmã, você entendeu? Você tem buscado viver na plena satisfação somente em Deus? Você tem buscado isso? Você tem pensado nessas coisas? Por que a gente faz esse desafio com essa pergunta? Estamos num tempo de muitas informações, de muitas coisas acontecendo, muitas coisas podem nos vir à mente e nós precisamos pensar nisso. Nós vivemos, então, esse tempo de informações excessiva, tudo é muito rápido, tudo é para ontem, né? Tudo é daquele jeito rápido, como nós sabemos. E nós podemos fazer o que com isso? Encher a nossa mente de várias coisas, entre elas, preocupações. Irmãos, como nós somos fabricantes de problemas, às vezes problemas que não existem. Preocupações, ela está no ser humano, em especial pecadores, falhos, pequenos. E a preocupação, ela pode atrapalhar a nossa vida de contentamento diante de Deus. Mas, irmãos, o nosso Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele orienta. Se você ler aí um pouquinho antes, o Filipenses 4, versículo 8, nos traz algo que nos mostra o nosso Deus preocupando com aquilo que pensamos. Irmãos, é tão maravilhoso esse texto que diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, o nosso Deus, o Deus Criador, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que sustenta todas as coisas, vira para mim e para você e fala, filhos, cuide do que você pensa, cuide dos seus pensamentos, pense nas coisas lá do alto, pense nas coisas do Senhor, pense nas coisas que edificam, e o Senhor nos faz esse exercício que nós devemos fazer. Nós vemos então aí a graça de Deus que transforma a nossa mente e nos faz olhar para o caminho de santidade em Cristo Jesus. Essas coisas, meus irmãos, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que é honesto,
Isso é caminho de santidade olhando para Cristo Jesus. Esse é o nosso pensamento. Esse é o pensamento que o Senhor nos manda, que o Senhor nos orienta. E Ele nos convida a essa comunhão íntima, a confiar e descansar nele. Irmãos, pense nisso. Nós podemos e devemos buscar os pensamentos das coisas de Deus, não deixando preocupações, não deixando problemas, não deixando esse mundo que é contrário às coisas de Deus atrapalhar a nossa vida, a nossa adoração, a nossa comunhão com Deus. Primeiro, irmãos, eu queria que nós pensássemos também, o que acontece quando os crentes estão satisfeitos em Deus? Vou fazer diferente. O que acontece quando os crentes estão mais satisfeitos em Deus? Primeiro, irmãos, nós glorificamos o nosso Senhor, como está lá na primeira pergunta do nosso catecismo. Nós bem sabemos que nós nascemos para glorificar a Deus. Então, quando nós estamos mais satisfeitos no Senhor, primeiro, glorificamos o nome do Senhor. Segundo, testemunhamos a verdade do Evangelho. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, sai da nossa boca com muita tranquilidade Cristo Jesus. Aquilo que Ele fez para nós naquela cruz, aquilo que Ele fez para nós, aquilo que Ele fez para o seu povo, aquilo que Ele fez para a sua igreja. E a forma, irmãos, como vivemos, testifica de nós, testifica em quem nós cremos. Por isso o crente, irmão, ele tem essa possibilidade e essa dádiva de Deus de examinar a sua vida. Senhor, como as pessoas têm me visto uma vez que eu creio no Senhor? Como as pessoas têm me visto uma vez que eu tenho a plena certeza da salvação em Cristo Jesus naquela cruz? Percebe como é que nós devemos e podemos avaliar as nossas vidas? Nós devemos pensar nessas coisas. Nós devemos pensar no nosso testemunho, para a glória de Deus, não para nós. Igreja, é necessário exame. As pessoas têm visto o povo de Deus contente nos dias atuais? Pense nisso. Ou as pessoas têm visto o povo de Deus parecendo com um povo que não crê, parecendo com o ímpio, desesperando, achando ruim, se irando, brigando? O povo de Deus é separado, é diferente, e nós pregamos isso com o nosso testemunho quando nós vivemos a plena satisfação em Deus. Portanto, irmãos, a busca pela satisfação no Senhor é essencial. Irmãos, pregue para você todos os dias sobre isso. Eu preciso buscar a plena satisfação no Senhor todos os dias. Todos os dias. A busca pela satisfação no Senhor é essencial para a vida do crente. Somente em Cristo Jesus nós temos a alegria e propósito de viver. Irmãos, eu estou falando nada novo, né? Todos nós sabemos disso, mas a palavra nos chama a esse desafio. A palavra nos convida a essa comunhão. A palavra nos chama a satisfação plena em Deus. A primeira pergunta do breve catecismo, como nós sabemos, né? Qual o fim principal do homem? Que coisa maravilhosa a gente poder saber. Certa vez, uma pessoa me disse assim, pastor, por que a gente não sabe por que a gente foi criado? Eu falei, você não sabe? Por que a gente não sabe para que a gente está aqui? Eu falei, que pena que você não sabe ainda, mas eu vou te falar. Nós nascemos para glorificar a Deus. Significa servi-lo, obedecê-lo, ter comunhão com Ele como igreja e usufruir, olha o presente, usufruir da presença dEle para sempre. Meus irmãos, o nosso Deus é Emanuel, Deus conosco. Ele não sai da nossa presença, Ele não sai da vida do crente. Nós precisamos pregar isso para as pessoas. Tem pessoas não entendendo o motivo dela ter nascido. Tem pessoas que não conhecem a palavra do Senhor e o nosso papel como igreja é proclamar a boa nova de Jesus Cristo. Nós nascemos para glorificar a Deus, usufruir da presença dEle eternamente. Por que eu estou trazendo essa introdução? Meus amados, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, nos traz princípios que vai fazer com que eu e você entendamos mais como buscar a plena satisfação em Deus. Eu sei que você experimenta disso, tá, meu irmão? Eu sei que você experimenta disso diariamente, mas essa carta nos convida a esse contentamento.
Essa palavra, contentamento, ela é a palavra principal da carta aos Filipenses. Quando nós falamos a palavra-chave, a palavra central é contentamento. Isso é maravilhoso demais para nós. Ele exorta então, mas também edifica a igreja, ele corrige os pensamentos. Este é o Evangelho do Senhor. É o que o Evangelho faz conosco. Corrige a nossa caminhada, corrige os nossos pensamentos, corrige aquilo que às vezes estamos pensando no nosso coração enganoso e não descansando e preocupando, e o Senhor vem dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, que presente é esse que o Senhor tem nos dado, o tempo em tempo em sua palavra. E Paulo, então, muito usado pelo Espírito Santo, ele vem corrigir uma cosmovisão errada dos filipenses, e ele vem nos ajudar a entender mais a suficiência da graça de Deus. Irmãos, rapidamente, para a gente entender aquele contexto ali. Naquele contexto, a cidade de Filipos era a maior via comercial daquela época. Era muito movimento, eram muitas pessoas passando por ali, tinha vendas, comércio, muitas pessoas. E Paulo, ele fundou a igreja de Filipos. Ele que fundou aquela igreja ali, naquele local. Mas agora, ele escreve preso em Roma. Paulo está preso, e como que nós entendemos que Paulo, o apóstolo Paulo preso, nos ensina sobre a plena satisfação em Deus? Tem que ser, irmãos, um homem que tem intimidade com o Senhor Jesus Cristo, assim como a igreja deve ter. Tem que ser um homem que entende a dependência total do Senhor, um homem que está preso, e o que ele pede na prisão? Traga as Sagradas Escrituras para eu ler. Traga porque aqui eu vou pregar o Evangelho, traga porque eu preciso desse alimento. Então, irmãos, Paulo escreve, cheio de ternura, piedade, e apesar de estar preso, ele ensina como viver uma vida cristã em satisfação completa em Deus. Independente das circunstâncias, irmãos, que Paulo estava passando, ele vai nos ensinar aqui, então, 3 princípios. Olha o primeiro princípio, versículos 10 a 11, nos ensina o primeiro princípio, que é o contentamento na provisão de Deus. Irmãos, nós temos que estar contente na provisão do Senhor. Aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor te dá, é aquilo que o Senhor tem para você. É aquilo que nós devemos alegrar, agradecer e ficar contente. Ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Primeiro princípio que nós vamos aprender aqui com Paulo, o contentamento na provisão de Deus. Vocês repararam como que aponta para o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a gente corrige no sentido de interpretação esse salmo, dizendo que se o Senhor é de fato o nosso pastor, de nada sentimos falta. É exatamente isso que o texto está falando. Se o Senhor de fato é o nosso pastor, nada sentiremos falta. Paulo, então, irmãos, ele testemunha o contentamento, a verdadeira alegria no Senhor. E aí, irmãos, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que ele usa o seu apóstolo preso. E vamos pensar rapidamente, como que devia ser uma cadeia em Roma naquela época? Como devia ser profundo, frio, e com sujeiras, e com tudo que a gente pode imaginar. O apóstolo Paulo está lá, preso. E ele está declarando: a minha alegria está no Senhor. Então, irmãos, Paulo, ele dá esse testemunho de contentamento, verdadeira alegria em Cristo Jesus. As acusações contra Paulo, irmãos, naquela época, elas foram pesadas. Nós sabemos que foram injustas, pesadas. E houve um tempo que a igreja de Filipos, ela teve receio em ajudar Paulo. E Paulo se viu, então, longo tempo sem recursos. Olha que interessante. Paulo não só está preso,
Paulo não recebe visita há um tempo muito grande. Paulo passou ali falta de alguns recursos. Naquela época em especial, diferente de hoje, precisava de manutenção, de alguém estar ajudando, porque o preso não tinha assistência ali. E Paulo continua pregando o evangelho de satisfação em Cristo Jesus. Mas isso, irmãos, não mudou de forma nenhuma a comunhão de Paulo com o Senhor. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de comunhão, de cantar louvores, ninguém pode tirar isso da vida do crente. E Paulo mostra isso para nós. No tempo certo, irmãos, então, Paulo agora agradecendo aos filipenses, porque agora ele foi assistido, ele vê a mão de Deus em meio à igreja de Filipenses. Pensa comigo, enviaram por meio de Epafrodito suprimentos para o alívio de suas necessidades. Paulo, então, agora, ele se alegra porque os irmãos puderam servir ao Senhor Jesus, cuidando do apóstolo deles, cuidando do apóstolo Paulo. Irmãos, observe a provisão do Senhor se manifesta na sua igreja. Prestou atenção nisso? Os filipenses, levando a provisão para Paulo, é um testemunho, é uma provisão que vem direto de Deus. A alegria de Paulo não está nas coisas, mas em saber que os filipenses fizeram por amor a Cristo e a ele como apóstolo. Paulo vem, irmãos, dando lições para nós, vem trazendo coisas profundas para nós pensarmos nesse contentamento. Agora ele está feliz porque recebeu as coisas da igreja? Não. Paulo declara, deixa claro nisso, que ele está feliz porque a igreja está, de fato, fazendo por Cristo Jesus e para ele como apóstolo, pregador do Evangelho. A igreja, meus irmãos, como instrumento do Senhor, interesse pelo avanço do Evangelho. Esse é o nosso papel. Nós temos que ser esse instrumento nas mãos do Senhor e ter contentamento, a alegria do Evangelho ser pregado. Ajudarmos os missionários, ajudarmos o avanço do Evangelho, assim como os filipenses faziam ali. Irmãos, isso traz verdadeiro contentamento para o crente. O crente não tem outro contentamento senão obedecer ao Senhor, servir ao Senhor, se alegrar em Cristo Jesus. Paulo entende, irmãos, que antes, talvez por motivos de receio do Império Romano, os filipenses não tiveram oportunidade de ajudá-lo. O texto está sendo muito claro com isso. Ele entende que passou acusações tão graves que a igreja pode ter tido dificuldade de chegar. E ele entende isso, fala no texto. Mas Paulo, se você notar bem, ele não nega as suas necessidades, mas elas são muito pequenas, elas são secundárias, elas são mínimas em comparação à fé, à confiança e o descanso no Senhor. Paulo é esse exemplo, é esse homem que traz para a gente esses princípios. Irmãos, o apóstolo, então, em uma prisão, ensina a manter o olhar constante em Cristo. Por que disso? Porque a verdadeira satisfação vem de um coração obediente, que está contente em Deus, cheio da palavra, cheio dele, apesar das adversidades dessa vida. Esse é o primeiro princípio, então, que Paulo nos ensina, né? Nós devemos entender o contentamento na provisão de Deus. Mas olha na sua Bíblia aí, o versículo 12. O 12 diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Segundo princípio que eu e você vamos aprender nessa noite na carta de Paulo: a total dependência da graça de Cristo. Irmãos, Paulo agora, ele mostra o segredo que ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você voltar um pouquinho, não vai precisar voltar que eu vou ler, Filipenses 2, 8 e 9, Jesus Cristo falou exatamente essas palavras que Paulo está falando aqui. Vamos abrir, irmão? Acho que vai ser interessante. Filipenses 2, 8 e 9. Olha que interessante, como que Paulo aprendeu o segredo direto de Jesus Cristo, como deve ser, irmãos. Jesus Cristo é aquele que nos ensina todas as coisas. O 8, 9, ele diz, deixa eu ler na minha versão aqui, a si mesmo se humilhou. A primeira palavra é a humilhação, nós vamos ver aí.
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora olha a segunda palavra no 9. Pelo que também Deus exaltou, grava essa palavra, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Irmãos, Paulo aprendeu diretamente de Jesus a ser humilhado e estar exaltado. Paulo mostra isso. O Senhor mostrou tanto a sua humilhação quanto a sua exaltação. Eu aprendi com ele. Eu sei passar todas as coisas, porque o meu Senhor passou todas as coisas aqui nessa terra. Irmãos, então ele vem declarar isso. Ele mostra o segredo que aprendeu diretamente do Senhor Jesus Cristo: humilhação e exaltação. Meus irmãos, o crente vai passar por esses momentos. O crente vai passar por alguma perseguição. O crente sabe que a humilhação pode acontecer e sabe da sua exaltação quando o Senhor assim permitir, quando o Senhor voltar. Paulo, então, ele testemunha este aprendizado que aprendeu a se contentar em todas as circunstâncias, seja na humilhação ou na exaltação. Aprendeu com o Senhor da forma como deve ser. Nós aprendemos com Cristo Jesus. Nós sabemos estar em momentos difíceis. Nós sabemos sair desses momentos em oração. A palavra de Deus diz, se você tem tido ansiedade, eu sei que você conhece muito bem, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não para o texto, ele fala assim: antes sejam conhecidas diante de mim as vossas orações, ele não para por aí, as vossas súplicas, que é orar com mais fervor, e as ações de graça. Irmãos, se nós buscarmos o contentamento na palavra de Deus, se nós buscarmos a comunhão íntima com o Senhor, nesses momentos mais difíceis nós entregaremos a nossa vida nas mãos do Senhor, confiaremos nele e tudo ele fará. Irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus como a nossa vida, aquilo que nós devemos praticar. A igreja, a essência do contentamento verdadeiro, então, se baseia na relação íntima com o Salvador, se deleitar na sua obra, na sua palavra. Nós bem sabemos, irmãos, que Cristo é a nossa força, Cristo é a nossa alegria, e Paulo vive e ensina. É assim que a igreja deve viver e ensinar. O que nós estamos fazendo aqui? O que a igreja está fazendo na escola dominical? O que a igreja está fazendo nos estudos bíblicos? O que estamos fazendo a cada culto? Ouvindo a voz de Deus, praticando o Evangelho, ensinando os outros, proclamando as boas novas de Jesus. É isso que nós devemos e nós somos chamados para fazer. Não há outra fonte, irmãos, de contentamento maior do que aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos sustenta, né? Não há outra fonte maior do que aquele que preenche o vazio do meu e do seu coração. Cristo Jesus. Mas tem mais um princípio, irmãos. Olha o versículo 13 para a gente caminhar para o final. O 13 é um texto muito conhecido, porém é um texto que às vezes tem um pouco de erro na interpretação dele, né? O 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, infelizmente, alguns usam esse texto como estímulo para fazer todas as coisas que têm desejo. Espera aí, eu tenho um coração enganoso. Eu tenho um coração que pode me levar ao erro. Eu não faço todas as coisas que eu desejo. Eu faço todas as coisas alinhado com a vontade do Senhor. Paulo está falando no sentido de enfrentar as circunstâncias com alegria, confiando somente em Deus, confiando somente na palavra do Senhor. A fonte do contentamento é Cristo. Ele nos convida a conhecê-lo, a fortalecer nele e viver o Evangelho na prática. É isso que o texto está nos dizendo. A igreja, meus irmãos, é constantemente chamada à comunhão com o Senhor. Você já reparou isso? Quando você vem lendo a Bíblia, aquele que não precisa de nada, aquele que é perfeito, aquele que é o Criador, sustentador, Deus soberano sobre todas as coisas, fala: filho, venha para a comunhão, venha estar próximo de mim, ouça a minha palavra. Ele revelou: o nosso prazer, irmão, está na sua lei, e na sua lei meditamos de dia e de noite. Está escrito. A lei do Senhor é perfeita. Igreja, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Irmãos, é o Evangelho puro, é o Evangelho poderoso do Senhor.
Não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Por fim, a plena satisfação em Deus está numa vida íntima de comunhão com o Senhor. Primeiro ponto, então, nós tratamos, irmãos, o contentamento na provisão de Deus. Esse é o principal ponto aqui do primeiro ponto. Esteja contente naquilo que o Senhor tem nos dado. Esteja contente na provisão de Deus na sua vida. Não tem nada mais e nada menos que você tem, que o Senhor não está cuidando, guardando, fazendo. Esteja contente, agradecido. Segundo, a total dependência da graça de Cristo Jesus. Irmãos, sem Cristo, nada podemos fazer. Então nós estamos na comunhão com o Senhor, nós adoramos, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. É em Cristo Jesus. Terceiro, transformados no Senhor para o contentamento. Ele é um Deus que chama ao contentamento e que capacita a esse contentamento. É Ele que te capacita, é Ele que te fortalece. É a doutrina da perseverança dos santos. É o Senhor quem nos faz perseverar. Irmãos, é benefício atrás de benefício. Quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o Senhor, essas verdades traz contentamento no nosso coração. Eu sei que todos experimentam disso, mas o chamado dessa noite é isso. Eu quero finalizar com aplicações práticas, para a gente sair daqui falando, eu quero entender mais isso, eu quero sair daqui diferente do que entrei. Talvez alguém esteja com o coração triste, com o coração pesado, e olha o que nós temos como aplicação. Nós somos lembrados de que contentamento verdadeiro é encontrado em uma vida de comunhão íntima com o Senhor Jesus, na sua palavra, na vida de oração, na vida devocional. Eu e você fomos lembrados disso. Uma vida de verdadeiro contentamento é encontrado numa vida íntima de comunhão com o Senhor. Portanto, o que nós vamos fazer na prática? Zele pelo seu crescimento espiritual. Irmãos, é você que vai cuidar disso. Zele pelo seu crescimento, zele pela comunhão com o Senhor, pela comunhão com a igreja, pelo seu devocional diário. O pecado vai bater todos os dias, e a nossa resposta deve ser, hoje o meu Senhor falou comigo, hoje o meu Senhor já abençoou o meu dia, hoje o meu Senhor me disse que eu não preciso mais ser escravo do pecado. Portanto, faça isso, para que tudo que formos fazer seja para a glória de Deus. Irmãos, por fim, há uma vida de completa satisfação. João, mas eu nunca ouvi isso. Uma vida de completa satisfação? Sim, ela está numa vida no Senhor Jesus Cristo. Pensa numa coisa, o principal interessado que estejamos contentes com o Evangelho, com a igreja, com o Senhor Jesus Cristo é Ele. Ele nos deu o Espírito Santo para nos capacitar a ter contentamento. É buscar, é entender, é ouvir a voz do Senhor, meus irmãos. Cuide daquilo que é prioridade para você. Glorifique a Deus. Na verdade, glorificar a Deus é obedecer ao Senhor, a sua palavra. Quando nós obedecemos ao Senhor, estamos contentes nele. É obediência, meus irmãos. É um caminho de obediência e santidade diante do Senhor. Hoje nós temos, como eu disse no início, muitas informações, muitas preocupações que podem parecer prioridade na minha vida e na sua vida, porque elas gritam, elas estão aí, e a gente pode ficar pensando nessas coisas, mas nada é mais prioridade do que Cristo, as nossas vidas, o reino de Deus. Esse texto também, irmãos, nos chama a olhar para o ministério dos missionários. O texto traz a lição do amor à missão que é do Senhor Jesus Cristo. A igreja adora ao Senhor, a igreja ora, a igreja ajuda, a igreja participa da missão daquele que é o dono de todas as coisas. É assim que nós somos corpo de Cristo, igreja. Eu sei que todos aqui sabem disso. Cristãos verdadeiramente contentes no Senhor amam, perdoam, ajudam, servem, buscam a justiça do Senhor. Esse é o povo de Deus, esse é o chamado da igreja. Façamos então, irmãos, para finalizar, um profundo exame nessa noite. Pense na sua satisfação em Deus.
As pessoas têm te visto satisfeita em Deus? Irmãos, nós temos que pensar que nós temos, talvez, familiares que não conhecem o Senhor, pessoas no nosso trabalho que não conhecem o Senhor, pessoas de vários locais onde nós podemos estar que ainda não conhecem o Senhor, e o meu testemunho deve ser um testemunho de plena satisfação em Deus. O chamado missionário é para toda igreja. Lógico que existe chamado específico, mas o chamado missionário, testemunho, alegria no Senhor, é para toda igreja. Então, meus irmãos, eu queria desafiar a igreja nessa noite. Pense na sua vida, é você. Será que temos murmurado muito? Será que as circunstâncias têm tirado nossa alegria? Será que nós temos, às vezes, irado com frequência? Recebemos o presente do chamado da plena satisfação do Senhor. Não são coisas, meus irmãos, mas é Ele próprio. Não são as bênçãos, mas os donos da bênção. É Cristo Jesus. Quando nós temos o Salvador como Senhor, nada nos falta. Essa é uma verdade que nós temos que declarar. Portanto, Ele chama a um crescimento, uma comunhão, ao conhecimento na sua palavra. Ouça ao Senhor. Ele concede a paz que excede todo entendimento. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Por fim, pregue para você, irmãos, todos os dias. Pregue essa palavra para você. Pregue o Evangelho para você. Lembre-se de todos nós, cada um, começando do pastor, dos pastores da igreja, todos temos lutas, todos temos problemas, mas aquele que entendeu, que ouve a voz de Cristo, quando ele diz assim, irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando das lutas, ele pode passar as lutas, tudo eu posso no Senhor, inclusive passar as lutas. Que nós possamos viver de maneira que o nosso testemunho inspire outras pessoas a encontrar a mesma satisfação em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, concluindo, que alegria nós sermos igreja dele. É só a igreja do Senhor que recebe essas orientações. Que alegria nós sermos igreja do Senhor, nós podemos proclamar a boa nova de Jesus, e isso traz contentamento para o nosso coração. Irmãos, não seja um crente de banco, seja um crente de vida, fale do Evangelho, viva o Evangelho, isso traz contentamento. A garantia é naquele que nos criou, que nos salvou, que nos sustenta e brevemente voltará para buscar a sua igreja, Cristo Jesus. Meus amados, Jesus viveu aqui e ensinou a essa plena satisfação. Abra a sua Bíblia rapidamente para finalizar. João 6, 38. Só para finalizar, para nós vermos que o Senhor Jesus Cristo é aquele que veio aqui e Ele viveu em plena satisfação e o motivo está aqui. João 6, 38. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Ele diz assim, irmãos, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Irmãos, nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos salvou. Seguindo esse exemplo, o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1, 21, para mim, viver é Cristo. Paulo declara isso, que essa seja a nossa prioridade. Buscar a plena satisfação em Deus, na comunhão com Ele, na comunhão diária, na comunhão com a igreja, na palavra, no testemunho, na vida devocional. Eu quero orar com você sobre isso. Irmãos, se você sair daqui entendendo que Deus está nos chamando a plena satisfação nele, Deus está nos chamando a testemunharmos o amor dele, Deus está nos chamando a verdadeiramente crer, confiar, descansar no Senhor. Ore nesse sentido. Ore comigo.